Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo certo? Meu pai está na área de novo. Mais um episódio, com a graça de Deus. Estamos aqui hoje com o meu convidado mais que especial, o pastor Valdir Miyazato, diretamente lá de Sinop, Isso no aí. Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado Tá? eu pelo convite, né? Uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar alguma coisa, né? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, antes de começar, quero pedir para você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Leva 2 segundos no máximo você clicar aí no cantinho, inscreve aí no canal, compartilha. Seja bênção também, seja porta de boas novas e espalhe aí para o maior número de pessoas possível o que Deus tem feito nas nossas vidas e o que Deus tem feito na tua vida também através dos testemunhos que aqui são falados. Tá bom? Quero também agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigado por estar sustentando esse canal, fazendo a coisa acontecer, vamos dizer assim. Avante Peças Agrícolas, lá do meu amigo César. O Kiko e a Magna, da Kiko Tecnologia. A Monkey, do Eduardo, que sempre está nos prestigiando, nos abençoando também, com lanche, janta. Aqui em casa a gente come Monkey demais. E a Corpus Academia, que também não pode faltar, né, pastor? A gente come É, e tem que malhar também, né, pastor? gastando. Graças a Deus tem o Eric Elzano aí que nos abençoa com a Corpus Academia em patrocinador. Tá bom? Glória a Deus. Pastorzão, Sim, vamos começar, né? vamos lá. Pastor há mais de 30 anos já na Casa da Bênção, né? Não, não sempre pastor, né? O Sim, senhor não, nem veio. sempre, nem sempre, né? Na verdade, sim, vim para casa da bênção, tem a pretensão de ficar, mas acabei ficando. E aí, depois de um tempo, aí começou. Foi assim, na verdade, né? Eu frequentava a igreja, né? Com um grupo de jovens, tinha um grupo de jovens bem bacana. Inclusive, o pessoal aqui do Mato Grosso foi lá para conhecer. A gente fez um movimento muito legal e a gente do Brasil inteiro lá. Uhum. E aí comecei a ser conhecido na igreja. E por acaso, assim, tinha uma célula e o pastor não foi um dia e eu fui e ele me deixou lá. E aí acabou que aquilo virou igreja e foi Foi mais ou menos andando. assim, né? Não foi uma chamada, né? Foi um empurrão, assim, né? Pode-se dizer, né? Amém. O senhor não foi sempre que foi crente, né? O senhor Não, não. teve uma Né? caminhada A ali minha antes. família, assim, bem estruturada, né? Eu sou filho de japonês com brasileiro, né? Minha mãe é a parte brasileira da família, é envolvida com ocultismo e tudo mais, e isso por conta de muitas mazelas, né? E aí ela um dia foi num lugar e cobraram uma grana violenta, ela não tinha dinheiro para ir, ela acabou caindo na casa da bênção, né? Porque o evangelho de passagem não cobra, né? Uhum. É de graça. Né? Que às vezes a pessoa pode falar, que ouve assim, na igreja evangélica eles cobram uma grana violenta para a pessoa ser crente. Não, não cobra 10%, né? Uhum. Na verdade não cobra nada. Faz o que quer e por que quer e quando quer, né? E aí a minha mãe foi atendida lá e foi liberta. E depois de alguns anos meu pai foi, eu também. Uhum. E aí foi assim que a gente se converteu, né? Bola. E logo em seguida a pastora Cláudia já veio ou não? Não, a Demorou um pastora tempo. Cláudia é uma história, aí já é uma segunda parte da história, né? Aham. Ela foi convertida na igreja depois de alguns anos, que eu era pastor já, né? Eu frequentando a igreja, era uma moça da igreja, jamais imaginaria que casaria com ela depois de, sei lá quantos anos, de 15, 20, quantos anos? 18 anos, né? 12 anos que ela era cristã, Aham. que aí que nós nos casamos, né? Mas foi algo de Deus, assim, para nossa vida também. Glória a Deus. Glória a Deus. O senhor começou na Casa da Bênção com o propósito de, nós estávamos conversando, de trazer algumas coisas, né, que o senhor tinha para iniciar na Casa da Bênção, para É, implantar. na verdade, assim, a Casa da Bênção, ela é uma igreja neopentecostal, né? Porque, assim, na história do evangelho no Brasil, né? A gente vê assim, vieram os católicos primeiro, né? O descobrimento, depois vieram os anglicanos, os batistas, presbiterianos e tudo mais. E em 1910 começa o pentecostalismo com a Assembleia de Deus, né? Uhum. A Assembleia de Deus abre um movimento que é o movimento pentecostal no Brasil, falando de Brasil. Depois, mais alguns, sei lá, 50 anos se passa, aí já tem Brasil para Cristo, Triangular,
igrejas assim fortes no Brasil. E a Casa da Bênção nasce nesse meio aí. Sim. E a proposta da Casa da Bênção não era só o pentecostalismo, mas era o neopentecostalismo que era focado para cura e libertação. Que é mais assim, na linguagem aí dos católicos, por exemplo, negócio de exorcizar os demônios e Certo. tal. Uhum. Porque como no Brasil havia muito espiritismo, então muitas pessoas incorporavam espíritos ruins, né? Uhum. Espírito bom, né? Porque o espírito bom é o Espírito Santo, né? O único. Então, aí tinha aquela coisa de... E aí a minha mãe tinha essa... Ela era atormentada por espíritos malignos, né? Uhum. E aí ela foi para a igreja e descobriu que era maligno mesmo. Então ela foi liberta e a Casa da Bênção ela veio nesse trabalho aí. Atormentada mesmo de ver, Sim, de... de ver, de, de a gente ver vultos dentro de casa, convivia com isso, de coisas quebrarem, né? Eu tinha um tio que já faleceu e quando incorporado ele bebia pinga e comia o copo na Ô, frente. louco. Verdade. Eu presenciei algumas vezes. Meu Deus. Ele era assim. E ele achava que ele era imortal. Ele falava assim, eu tenho o corpo fechado. Pois numa briga ele levou 17 facadas. E não morreu. Ele falava, o corpo fechado. Que de fato o diabo ele dá justamente para a pessoa se sentir, Pois né? é, então. Mas aí o que acontece, né? Ele tinha um irmão, meu outro tio, os dois bebendo, brigaram, bêbados. Uhum. Um deu uma paulada na cabeça do outro. Aí esse outro meu tio, para se vingar dele, foi lá e deu uma paulada na cabeça dele e matou ele na hora. Eita, Eu tenho um nós. tio que matou o outro numa briga, uma bobagem, assim, de bebida mesmo. Né? Entendi. Então são coisas assim terríveis que esse espiritismo trouxe para dentro da nós. Então a gente sabe que não é do bem mesmo, não, Uhum. não tem. E é incrível, né, pastor? Como tanta coisa ruim Uhum, acontecendo, que nem seus tios, né, nessa fatalidade. sim, Sua mãe tendo esse tanto de problema, sendo atormentada, vocês vendo coisas que não deveria ver. sim, E mesmo assim continua buscando. sim. Mas é o que acontece, causa uma dependência, né? No caso da minha mãe, eu tenho uma lembrança assim, que minha mãe foi, eu tinha 5 anos apenas, né? Uhum. Então eu tenho uma lembrança. Por que que ia atrás? Porque a vida era infeliz. Ah, não, você tem alguma coisa ruim na tua vida. É tipo assim, você tem alguma coisa ruim, você precisa buscar algo para ir buscar. Né? Ah, não, estão fazendo alguma coisa para você, você tem que fazer alguma coisa mais forte. É Então verdade. essa é a mecânica, a dinâmica, né? Uhum. Então aí no negócio de fazer o mais forte, aí ficava aquela guerra, né? Uhum. E agora, biblicamente falando, né, em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o problema da minha mãe era não identificar o que era mal e o que era bom, ela achava. Que era o que era, né? O que era assim, se era mal, tinha que estar a favor dela e Uhum. não contra ela, Uhum. né? Se era bom, era com ela. Mas como é que vai identificar? Aí é onde ela encontra Jesus e Jesus dá esse discernimento Uhum. do que é o espírito bom e do que é o espírito que não é de Deus, né? Uhum. E foi meio que automático, vocês pararam de ver, ela parou de ser atormentada, já teve Não, libertação. foi um processo bem longo, viu, Vitor? Foi muitos anos ela tinha os altos e baixos. Por exemplo, a minha mãe, ela tinha um problema de vício de bebida que nós não sabíamos. Uhum. Depois de evangélica, Oculto. foi de muitos anos. A minha mãe, eu já vejo há bastante tempo já também, e de vez em quando ela ficava endemoniada. Tal, e Entendi. caía e tal, e aquela coisa, a gente fala, meu Deus, porque existe uma porta de entrada. Uhum. Né? É bom que se diga que esses demônios, esses principados, esses potestades, eles não têm autoridade de invadir, são de uma autoridade cedida. Uhum. Então, qual é a autoridade cedida? Ou é pecado, ou é fragilidade, seja emocional, seja mental, alguma fragilidade que você abre uma porta ali, né? Uhum. E aí, qual era a fragilidade da minha mãe? Bebida. Bebia escondido. Uhum. Um dia nós descobrimos, falei, ela tá, não tô, tá escondida, bebidas.
Aí ela largou isso, foi liberta. Ah, que bom. Incrível, Enfrentou incrível, o confronto, é, então, e deixou ser liberta, né? foi liberta. Que é um ponto a se tratar, porque muitas pessoas não sabem, pelo menos dizem não saber, tá acontecendo isso comigo, e eu não sei por que tá acontecendo, Uhum. né? Aquela constância, faz 10 anos que tá sofrendo a mesma situação, mas a pessoa não se deixa ser confrontada, ou não se deixa ser liberta por Deus naquele pecado de É, estimação que ela tem, né? porque isso está tudo condicionado à nossa própria vontade. Hum, Né? Eu costumo dizer na igreja, tem alguma coisa dando errado na tua vida, o primeiro suspeito é você. legal. Né? Então, o cristão, né? Nós evangélicos, vamos dizer assim, é o diabo, Uhum. é o diabo. Né? E às vezes o diabo está falando assim, eu não tenho nada a ver com Tem isso, nada a ver. não. É ele aí com ele mesmo. Aham. Por quê? Porque ele está dando brechas, coisas estão acontecendo. É, Existe a lei da semeadura e da colheita, que ela é sim, infalível. infalível. Então, a pessoa está semeando uma semente que não é boa, está colhendo o que não é bom e está reclamando com Deus. Mas por que está semeando o que não é bom? Exatamente. É tanto pro bem como pro mal, né? Sim. Semeadura é tanto pro bem como pro mal. Show de bola. Daí o senhor teve essa vivência e aí ficou na casa da benção. Eu fiquei na casa da bênção. Bom, aí o que acontece? Fiquei na casa da bênção, o tempo passou, né? É, me tornei pastor, né? Mas foi meio que assim, espontâneo, não foi assim, olha, você vai para um seminário, tanto que eu fui fazer seminário já pastoreando, Uhum, né? Você vai se tornar pastor. Não, foi assim, comecei a dirigir um culto numa casa, que não era célula, antigamente era culto, uhum, aí tinha 3 pessoas, né? Na verdade tinha 2 crianças, mas a irmã lá da casa. uhum, Depois veio os pais dessas crianças, ficaram lá, depois veio os tios, depois veio os avós. E o negócio começou, aí fomos para uma garagem, fomos para uma segunda garagem, depois foi para um prédio, foi para o segundo prédio, depois foi para uhum. um cinema. Aí já tínhamos 1.700 pessoas, aí Nossa. responder, né? Então aí foi uma coisa bem. Não, legal demais. Legal Aí demais nesse mesmo. meio tempo é que eu fui consagrado a pastor, Aham. tal, fiz O seminário. senhor, né, desculpa, quando o senhor veio para casa da era em Brasília, Em São Paulo. em São Em Paulo. São Paulo. Eu Ah, sou tá. paulista, né? Sou paulista da cidade de Poá, que é Uhum. na zona leste de São Paulo. Mas eu fui para a Casa da Bênção em Mogi das Cruzes, 20 quilômetros da Ah, cidade. entendi, entendi. Uhum. Então a tua. Mas o senhor foi para Brasília em algum período aí? Aí o que acontece? Aí pastorei essa igreja em São Paulo por uns anos, né? E depois entreguei essa igreja por uma catástrofe que aconteceu na minha vida, perdi o casamento, foi horrível mesmo, né? Uhum, Uma situação bem. E eu achei que meu ministério tinha acabado. entendi. Aí fui para Brasília, tá, casado, né? E lá o apóstolo Doriel, que era o presidente da igreja na época, ele é falecido hoje, ele resolveu me chamar para um projeto na igreja. Aí foi aquele negócio que nós estávamos conversando antes de entrarmos e de gravar. Eu sempre vim trazendo coisas novas para a igreja. Uhum, Essa questão da escola dominical, depois a questão do louvor, adoração, depois louvor celebração, depois o louvor gospel, uhum, né? E depois as células, né? A igreja celular. E aí nós trouxemos, mas só na nossa igreja que nós implantamos, entendi, porque havia uma resistência no Brasil. entendi. Aí depois de um tempo, o apóstolo Doriel me chama para implantar em todo o Brasil. Foi quando eu conheci vocês, eu implantei o projeto Jesus em cada lar, Uhum, aí transformou no projeto Trilho do Salmo. entendi. O senhor falou que não tinha louvor? Não tinha, era só palmas, né? Batia palma. No máximo tinha uma sanfona. Mas. Ah, tá. Eu ia perguntar, mas porque não tinha instrumento ou Não, porque a não, pessoa não, não. na verdade tinha. Quando eu fui para casa da vez, foi engraçado, né? Ah. Tinha 2 guitarras. Tinha 2 guitarras, uma com uma corda e uma outra com 2 cordas. Ixi, se juntasse Aí eu tudo, aí dava cheguei, uma. não, aí eu cheguei num cara e falei assim, você não sabe tocar? Não, não sei. Então você vai pegar essa guitarra de uma corda, você vai fazer tum, tum, e eu vou fazer tum, 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 tum. E a gente fazia os louvores assim. Juntar. Aí depois eu comprei uma bateria, Sério? verdade. Então, isso é Ô, verdade louco. puríssima. A gente não tinha dinheiro para nada. Aí compramos uma bateria usada que era amarrada com arame farpado, sem brincadeira. Meu Deus. Aí fazia a barulheira lá, né? E aí começou a vir jovens. Aí comprou bateria, comprou guitarra, não sei o quê.
E o pastor começou a ver o movimento, começou a dar, né, uma investida no financeiro. Abriu o bolso um pouquinho. É. Amém, não, show de bola. Porque assim, ó, igual a gente tava conversando ali, e um ponto legal e estratégico nisso é trazer mesmo as pessoas a pensarem Uhum. que a gente precisa amar a igreja que a gente tá. Amar de verdade. Sim. E não, que nem, hoje está acontecendo muito, né? E acontece, na verdade não hoje, mas há muito tempo já. Pessoas estão dentro de uma igreja, olham para outra igreja que tem algo que na dela não tem, ao invés dela querer implantar aquilo aqui também, fazer com que as pessoas abracem a causa, ou criar paixão, enfim, elas vão para outra igreja. Larga o que está aqui e vai para outra. E fica nesse pinga-pinga. Conheço gente que já participou tem 5 anos de igreja, já participou de 12 igrejas. Eu costumo dizer que tem hoje uma espécie de cristão que é o visitante profissional, né? Você é crente? Não, eu sou visitante. É. Né? Ele conhece de A Z Uhum. as igrejas, né? E na minha época, não. Na minha época, assim, como tudo que eu não via na minha igreja, eu via na igreja dos outros, eu falei assim, por que isso não tem na minha igreja? Essa é a visão. Né? Aí eu pegava e trazia, Uhum. né? Então, por exemplo, na época do louvor e adoração, chegou no Brasil aí, com aqueles movimentos dos Estados Unidos, que eram os louvores em inglês que se fazia as versões em Sim. português, né? Eu via os caras fazendo, eu falava assim, por que que lá na comunidade não sei o que tem e na Casa da Bênção não pode? Não vamos colocar também, Certo. né? Então, nós vamos ter e tal, e fomos trazendo, né? Uhum. Por quê? Porque era mais fácil trazer do que ficar indo, né? Hoje a gente estava comentando sobre isso agora há pouco. Hoje existe muito esse negócio de igreja que é a fornecedora, né, para o crente que é o consumidor. Se eu não gostei, eu vou para outra igreja. Uhum. O pastor não pode nem dar uma arrochada, como diz lá em Brasília, no crente que arrochou um pouquinho, ele vai para outra igreja. Né? É igual aquelas crianças. Antigamente, a criança fazia a coisa errada, a mãe pegava o chinelo, né? Uhum. Né? Hoje, se a mãe der um grito, né, tem que levar no psicólogo não é? E a coisa está assim, desse jeito. E o cristão também está desse jeito, né? Cristão mimimi, Nutella, chorando, né? Nutelinha, pode, né? Aí se pregar uma mensagem mais pesada, né? Mas com Jesus já foi assim, ouvi. Tem uma passagem bíblica que Jesus começa a pegar pesado, sabe? Uhum. E aí a galera começa a ir embora. Jesus olha para os discípulos e eu não creio que foi com amor. Eu creio que foi daquele jeito que a gente, quando fica bravo, sabe? Uhum. E vocês vão embora também? Querem ir embora? Vai logo. E Pedro falou, para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras Abre o de Pedrão. vida eterna, né? Aí Jesus falou, não foi a carne nem o sangue que te revelou, Uhum. mas meu Pai que está no céu. Então, o que acontece hoje é que a igreja precisa retomar essa coisa do evangelho comportamental, não o evangelho intelectual. Evangelho de conhecer só a Bíblia. Nós estávamos falando de escola dominical, né? Escola dominical boa, excelente, forma as pessoas, conhecimento bíblico da base para princípios bíblicos, Uhum. né? Aliás, tem uma diferença. Conhecimento bíblico e princípio bíblico são diferentes. São raízes da mesma matriz, né? Que é a Bíblia. Né? Mas a pessoa pode ter conhecimento bíblico, mas não ter princípio bíblico nenhum. Entendi. Né? Então, o que acontece hoje é que ou se tem muito conhecimento bíblico, princípio bíblico nenhum, ou se tem alguns princípios, mas por falta de conhecimento bíblico, não tem força, não tem. Então, é onde a gente tem que encaixar. Que alinhar, né? A gente conhece muitos nomes aí de pastores que se deixaram levar pela letra e a letra mata, né? Nesse mesmo sentido que o senhor falou, tinha completo conhecimento bíblico, mas princípio nenhum. Então não se deixa ser tratado, não se deixa ser. E acaba morrendo no meio do caminho. E outra também, a gente estava falando um pouco de homilética, né? Que a Igreja Católica, o culto lá, a pregação chama homilia, né? Que é a interpretação da Bíblia e a exposição, que na teologia é chamada de exegética, expondo a Bíblia. E as interpretações, que é a hermenêutica, né? Hoje em dia há uma hermenêutica muito voltada para embasar o pecado. É igual a lei hoje no Brasil,
A lei hoje no Brasil que está sendo interpretada para poder beneficiar pessoas que são infratores. Exatamente. Infelizmente, né? Uhum. Não tem como você tapar o sol com a peneira, né? Tem pessoas aí que estão sendo beneficiadas por uma interpretação da lei que está totalmente equivocada. Por isso que cresceu-se demais na verdade, a distorção da graça, né? Prega-se demais sobre uma graça que, na verdade, não é tão real assim, Uhum. que É Deus perdoa hipergraça, né? qualquer coisa, que, né, que pode fazer, que amanhã tá tudo certo, a misericórdia de Deus renova todos os dias, e é muito pregado isso, mas se esquecem que Deus continua sendo o mesmo. Agora há pouco eu estava tomando café com vocês, né? Eu tomo café sem açúcar hoje. Uhum, Mas nem sempre foi assim, uhum, né? Mas nunca tomei café doce demais, né? certo. A graça é a mesma coisa, né? Existe a graça, ela tem um limite ali de atuação. Sim. Se a pessoa começa a pegar e colocar é, é, peso na graça que não tem, como está acontecendo hoje, Uhum, né? As pessoas falam, não, a graça é amor, tem que aceitar tudo, não sei o quê, mas biblicamente não tem base nenhuma na Bíblia para essa graça que está sendo pregada por aí. exatamente. Eu estou na igreja há 40 anos e eu não vejo onde que esses caras encontraram isso aí, cara. Não vejo. Ó, uma coisa que a gente vê que é que a gente consegue distinguir muito bem, muito certinho a respeito disso, é o seguinte, a gente vê pregações nesse sentido, de hipergraça aí, de amor sobremaneira, enfim, e que as pessoas usam, que esses pastores usam um texto isolado e fazem uma ministração em cima disso. Diferentemente e eu não quero puxar sardinha, mas é onde a gente vive, né? Uhum. Diferentemente da nossa denominação e Sim. dos nossos cultos, e até esses dias eu estava conversando com o irmão. Na última pregação do culto da outra semana, por Uhum. exemplo, o pastor deu 12 referências durante a ministração. Então é uma ideia que foi construída, é lógico que o Espírito Santo trabalhou nisso, mas é uma ideia construída em 12 referências, em Em 12 cima. momentos da Bíblia diferentes. Então é em cima da palavra. Então a gente usa tanto a graça como a Uhum. justiça, como, enfim, a gente trabalha nesse sentido de ensino, né? Uhum. E por que que a gente não consegue pregar esse tipo de pregação? Porque a gente conhece a palavra. Conhecendo a palavra, eu entendo que a graça ela é condicionada à obediência. Se eu tiver errado, depois na edição tem o versículo certo, né? Uhum. Mas se não me engano, Paulo falando aos Filipenses, se não me engano, ele diz assim, ó, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, Aí, ó. ou seja, abundância da graça Uhum. mais o dom da justiça, né? Ou seja, uma graça que é atrelada a algo que é justo. Uhum. Reinarão em vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Certo. Ou seja, então Jesus é o caminho de todas as coisas, mas a graça, ela é um favor. A etimologia da palavra graça é favor não merecido, né? Então, o que acontece? Jesus morre na cruz por nós. Aí outra coisa também de interpretação da hipergraça. Jesus morreu, o sacrifício foi um só, você não precisa mais fazer sacrifício. Não, querido, pela salvação você não precisa fazer sacrifício mesmo. Mas se você quiser ser um crente de verdade, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Uhum. Aliás, na vida tudo. Um bom médico teve que sacrificar horas Tempo, né? de tempo, teve que sacrificar amigos, teve que sacrificar lazer, teve que sacrificar um monte de coisa. Uma mãe teve que sacrificar o seu corpo para gerar um filho. E N coisas. Mas não, nessa graça que está sendo ministrada hoje em dia aí, você não faz nada. Você só faz o que você quiser e Papai do Céu tem que bancar. Entendeu? É show de bola. Uhum. E de fato, sem sacrifício, sem compromisso, que é isso que Uhum. nós estávamos falando aí, as pessoas estão sendo visitantes de igreja, não estão se deixando ser pastoreadas, né? E de fato, de uns tempos para cá, se tornou difícil ser pastor. Justamente por isso que você falou, é difícil falar alguma coisa direta para alguém, para Pois não é. machucar ela, né? Na verdade, assim, né? Quando eu fico imaginando, sabe? Né, se Pedro e Jesus estivessem na cena deles, né? Aí nós falamos uma cena de Jesus, não foi a carne e o sangue que te revelou. Aí tudo, Pedrão, gente boa tal. Aí, num outro momento,
Pedro fala assim, ó, salva-te a ti mesmo, não vai né. Aí Jesus assim, para trás de mim, seu Satanás. Eu imagino se você chamar um irmão de endemoniado, né? É. Você vai ser processado. É. E segundo o que o senhor fala, o pastor Denilson, alguns falam, o apóstolo Doriel era meio nesse nível, Não, né? não tinha filtro, não. Trabalhei com ele 8 anos, ele não tinha, É. não tinha E esse era negócio. justamente, eu acho que para tirar os meninos dos homens, né, pastor? Não, separado. Eu sempre falo, meu ministério foi um antes dele, depois, porque ele foi um homem que foi forjado na lida ali, né? Uhum. Imagina um cara que, quarto ano primário, fundar uma igreja que hoje, sei lá, deve ter 3.000 unidades aí, né? Onde você vai hoje tem um lugar escrito Casa da Bênção, Uhum. então Isso ele é é admirável. dependência completa de Deus também, né? Sim. Pelo que eu ouço falar também, eu não cheguei a conhecê-lo, infelizmente, mas. Ah, sim, oração, palavra. Não, olha, se você chegasse no gabinete pastoral dele, toda semana ele estava com 2, 3 livros abertos em cima da mesa dele e lendo ao mesmo tempo 2, 3 livros. Nossa. Sem brincadeira nenhuma. Muitas e muitas vezes. Cheguei, tinha um livro aqui, ele lia um pedaço desse livro, depois lia o outro e lia o outro, além da Bíblia. Ou seja, ele não frequentou uma faculdade, não frequentou nenhuma escola, mas ele era uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi. E era ávido. Uma outra coisa que ele tinha, ele morreu aos 76 anos. Uhum. Uma outra coisa que ele tinha, ele procurava saber o que era novidade. Tinha uma sede por coisa nova. Uhum. Lembro dele comprar um tablet para mim assim, ô jovem, vem cá, me ensina a mexer nesse. Uhum. E querer estar nas redes sociais. Né? Então, é uma pessoa que estava além do tempo dele. Por isso Sim, que a igreja é o que é hoje. Né? é verdade. Deus dá esse tipo de crescimento, Deus dá esse tipo de experiência para quem de fato tem esse compromisso, tem Sim. esse compromisso em crescer, né? Uhum. Porque trazendo de novo para a atualidade ou para alguns aqui, e é até bom se você está assistindo isso e se sente confrontado com isso, isso é bom, é sinal que o Espírito Santo está falando contigo. Mas há muitas pessoas que querem um ministério grande Uhum. se esforçando o mínimo. Não tem, né? Existia uma frase americana que era colocado nas camisetas regatinhas dos marombeiros dos anos 90, estava escrito assim, no pain, no gain, né? Que quer dizer assim, ó, sem dor não tem ganho, não Né? tem lucro, né? Graça, né? Buscar conhecimento, de saber, de querer novidade e tal. E quando eu fui para trabalhar em Brasília, que estava falando no momento, Uhum, eu fui para levar isso. Ele falou, olha, eu quero que você implante isso no Brasil inteiro. uhum, Né? Eu disse os parâmetros que ele queria, obviamente, né? E aí a gente fez. Então, hoje em dia, há muita falta dessa sede que o uhum. Ministério passou. Muito, Então, muito. E é isso mesmo. Eu vejo que os ministérios, as pessoas de fato querem um ministério grande, se esforçando o mínimo. Vejo muito isso no Ministério do Louvor, pastor. uhum. Ministério do Louvor, as pessoas, primeiro, que querem fazer audição cantando no chuveiro, só. A pessoa não tem um conhecimento a respeito de tom, tem um conhecimento a respeito de harmonia, não tem um conhecimento nenhum a respeito de nada, mas quer fazer audição. Quer participar do louvor, porque é para Deus. Sabe aquela velha história do que é para Deus, né, para honrar só. Mas esquece que a gente precisa entregar algo para Deus com excelência. Né? É lógico que lá atrás, quando precisava de gente, que não tinha outra pessoa para fazer ali um louvor e tal, tudo bem, eu entendo isso. Uhum. Mas com o passar do tempo, hoje a gente tem estrutura. Hoje, para você fazer uma aula de canto, no YouTube tem centenas de vídeos de aula de canto, Sim, de sim, graça, sim, sim. entende? Então as pessoas têm cada vez mais essa tendência, eu digo até essa preguiça de entregar algo de excelência para Deus, né? E no Ministério do Louvor a gente vê muito isso, muito. O cara não sabe tocar violão, mas ele quer tocar violão. Tem um texto da Bíblia que eu sempre me faltei, porque eu era do louvor e fui para o pastoral, né? Uhum, Lá diz assim, tocai bem e com júbilo. uhum, Tocai bem
Aí quando a Bíblia fala que lá no deserto, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo e depois, logo em seguida, fazer o ministério levítico, né? Uhum. Então foram escolhidas pessoas a dedo, e eram os melhores nas suas áreas, né? Os artistas, para construir o tabernáculo, tinha que ter gente competente, né? E às vezes na igreja, às vezes não, acontece muito frequentemente. Uhum. Tem pessoas assim chegando e deslocadas no ministério, né? São pessoas que vão ficar ali sendo discriminadas porque não são bons naquilo, É. quando poderiam ser excelentes. Eu vou dar um exemplo. Tem uma menina na igreja, né? Que ela, o sonho dela era fazer parte do louvor, mas eu nunca permiti, Uhum. nunca permiti. E ela era muito magoada comigo por conta disso, sabe? Ela nunca falou, mas eu sentia isso, Uhum. né? Mas ela permaneceu. Né? E uma das coisas que hoje em dia também acontece nas igrejas é o seguinte: se não me colocar, eu vou para onde me coloquem. Sim. Entendeu? E aí ela ficou, ela permaneceu. E aí chegou uma época que veio os negócios do Ministério Multimídia, né? Telão, tal. Aí a menina foi pro computador, arrebentou a pau. Nosso Deus, ela é competentíssima. Uhum. Eu penso ela tá fazendo as coisas. Eu falei assim, olha, você e ela tá feliz, satisfeita e tal. Se perguntar para ela se ela quer ir pro louvor, ela não quer mais, porque ela tá num lugar que é o dela. Uhum. E às vezes eu vejo, agora entrando numa outra área, por exemplo, na nossa área, a área pastoral, eu vejo caras aí sofrendo porque não tem ministério pastoral. Talvez ele tenha um ministério da palavra, ele é um bom pregador, Uhum. né? Mas para ser pastor não é só ser um bom pregador, Sim. né? Tem outros requisitos. Mas não é alguém falando, você vai ser uma pastora, você vai ser um pastor. Aí o cara fica infeliz ministerialmente porque ele está deslocado. Então é eu vou dizer assim, entre aspas, uma engenharia, a gente saber posicionar as pessoas É. nos locais, né? Até, O até, louvor também. até os obreiros que ficam ali na frente da porta, ali na recepção, ministério de Sim, recepção. Eu digo ministério de recepção porque de fato é. Pessoas, tem gente que a gente coloca na portaria, o carrancudo, aí, entendeu? Espanta quem chega, sim. chega um convidado lá de alguém lá, o cara tá carrancudo. Então, seja bem-vindo e seja mal-vindo, né? Seja mal-vindo. Então, para isso também, às vezes a pessoa se encontra ali, né? É um ponto de Sim, partida para ela querer crescer em alguma outra área, mas tem muita gente que tem de fato um ministério ali de recepção, de tratar bem, de poder levar a pessoa até a adoração, de fato, ela ser acolhida pela igreja. Então é um ministério, as pessoas têm que se enquadrar em alguma coisa, é, mas não parar ali, né? e é preciso valorizar, né? Valorizar todas as áreas. Louvor é uma bênção, mas demanda, né? Sim, Demanda trabalho, né? Ensaio, né? Até os melhores músicos com ensaios certeza. de praticar. Uhum. Então não é assim. Mas também tem aquela coisa de, Fácil. de graça, né? Não é só técnica. E Ah, com gente certeza. que tem um chamado incrível. O Ademar mesmo, né? Que estava falando do Ademar de Campos, Uhum. né? Vou citar ele aqui. Ele é um cara que tem a voz bem limitada, Uhum. tem um timbre excelente. Sim. Ele não tem uma extensão vocal das melhores. Uhum. Tem vários discos dele antigo que ele semitona nas notas e tudo mais. Mas o camarada, ele é um autor excelente, Exato. um músico excelente. E outra, o cara abriu a boca, Deus desce no lugar. Exatamente. Entendeu? Enquanto a gente já teve gente aí com o cara cantando, parece que estão ligando um FM ali no som espacial, É, é. mas o cara não tem graça, não tem, Nenhuma. não tem Deus na vida dele, É entendeu? simplesmente a voz comercial, Exato. né? Não, e de fato precisa. Hoje, né? É lógico que a gente falou aqui a respeito da excelência, mas de fato precisa. Tanto tendo a excelência, a gente precisa ter uma vida com Deus, Sim. momentos cruciais de adoração a Deus sozinho. Eu preciso buscar a presença do Senhor para poder. Eu preciso transbordar, né? Uma vez eu ouvi uma frase, não sei quem falou, Victor, em respeito de louvor, né? Você não pode levar o povo aonde você não está, Porra, é isso aí. entendeu? Glória. É isso aí. E às vezes acontece isso, né? A gente
mexe com louvor, com adoração, nós temos que estar lá e chamar o povo, né? Uhum. Às vezes não acontece isso. Sensacional. Essa é a frase. Uhum. Essa é a frase. Uhum. Show de bola. Pastor, daí, beleza. O senhor começou a escrever livro quando? Mas foi assim. Nessa época que eu entreguei a igreja grande, muitas pessoas, eu entrei em depressão por conta disso. Né? Entrei em depressão, uma depressão que eu não sabia que era depressão. Depressão hoje é muito popular, né? Uhum. Mas sempre teve. Eu fiz um estudo sobre isso. Você pegar personagens bíblicos de Gênesis, Apocalipse, você vai ver muita gente em depressão. E todas elas foram curadas por Deus, né? Uhum. Eu entrei em depressão, não sabia que estava. Eu ajoelhava para orar e não conseguia orar. Só chorava. Eu, a vontade de morrer, aqueles sintomas, né? Uhum. De depressão. E um dia eu abri a Bíblia, né? Comecei a chorar em cima da Bíblia. Mas não conseguia orar. Uhum. E na minha mente veio uma frase. Veio uma frase na minha. Você não vai sair desse estado enquanto você não orar. Orar é emitir sons que falem com Deus. Não existe oração no pensamento. Né? Entendi. Aí eu não preciso orar, Senhor. Eu não tenho o que falar. Aí eu peguei alguns textos da Bíblia e transformei eles em orações. Eu escrevi a oração, e repetia ela em voz alta. Assim mesmo, repetia, lia. Uhum. E foram durante 21 dias, 21 orações. Depois dessas 21 orações, eu saí da depressão. E eu peguei essas orações, escrevi e fiz um caderninho de orações. Esse caderninho virou um livro. E foi o primeiro livro que eu lancei. Certo. Aí comecei a escrever. Aí depois escrevi mais 6 livros. E esse último é o 8º. Entendi. E tá lançando mais outro. E eu vou relançar esse primeiro livro, né? Porque eu lancei ele há uns 8 anos atrás. Esse primeiro livro é o Rema. É o Rema. Entendi. Na verdade, ele não é. O Rema já é uma releitura daquele primeiríssimo lá. Uhum. Que na verdade eu vendi umas Xerox dele. Entendeu? Entendi. E aí depois o Rema foi uma releitura, né? Releitura. E agora estou fazendo uma nova edição, né? Do Rema, só que com outras coisas e com essa coisa dessa pesquisa que eu fiz dos personagens todos da Bíblia que entraram em depressão, inclusive Jesus. Que legal. Jesus entrou lá no Getsemane, ele estava em depressão. Por isso que ele suou gotas. Entendi. O Rema, o livro do senhor, foi o primeiro livro que eu li quando eu vim para a igreja de volta. Eu até, acho que o senhor não vai lembrar, mas nós não nos conhecíamos ainda. Mas eu mandei um e-mail pro senhor. Mandei um e-mail agradecendo a respeito do livro e tal. O senhor até respondeu, falou, eu posso publicar seu e-mail e tal. Eu falei, pode publicar. E eu não estou lembrado, mas eu devo ter publicado. E eu recebo até hoje, só um testemunho, né? Uhum. Esses dias atrás, um menino mandou para mim uma foto do livro Rema, todo assim, gasto, Uhum. da avó dele, 85 anos. Ela faz todos os dias, há não sei quantos anos, as orações do livro, porque como é um livro devocional, né? Uhum. Você pode usar ele como devocional, ela vai, e ele falou assim, pastor, eu preciso que o senhor mande um novo livro para ela, porque o dela, como é que tá? E a velhinha está até hoje lá. Eu falei, meu Deus, e ela agradece e tal. Então, e esse livro foi para as nações, foi para muito lugar. Hoje em dia eu tenho muitos testemunhos dele. Que legal, não, uma baita obra mesmo. Eu nunca contei, cara. Qualquer hora tem que contar o meu testemunho aqui também, porque de fato, filho de pastor, o pessoal fala aí, né? Eu não gosto de replicar isso não, mas para cada filho de pastor tem um Exu diferente, separado. Meu Deus. Mas minha vida foi meio complicada, né? Ali na juventude, ali eu quis sair fora, né, da igreja, Certo. porque na verdade a gente cai num
num esfriamento espiritual sim. e acaba banalizando, normalizando qualquer tipo de coisa. Então a oração já se torna algo fútil, jejum já não faz mais. Então a gente acaba entrando num esfriamento assim até que as coisas do mundo acabam se tornando muito mais atrativas do que a igreja. E se não há uma vida de igreja, que é aquilo que nós estávamos tratando até há pouco, né? Vida de igreja, ou seja, se as minhas amizades mais fortes não estão na igreja, se as minhas referências de como pessoa não são pessoas da igreja, são pessoas de fora, se eu começo a ter essa visão para fora, eu vou para fora. Sim. Eu começo a me comportar como alguém de fora. E de fato eu mergulhei nisso aí e foi uma época bem complicada. Só que daí aí voltei para a igreja, ali pelos meus 19 anos. Voltei para a igreja e tal, e fiquei um período ali de 1 ano e meio, mais ou menos, dentro da igreja. Foi quando eu li o livro do senhor, Aham. né? Isso aí impactou demais. Aí saí de novo. E a hora que saí, aí só voltei quando eu conheci a Raine. Aí ela me E, trouxe de volta e, aí, graças a Deus, me alinhou. que benção, né? Mas glória a Deus. E o senhor, de vez em quando, eu fico até meio impressionado. Porque o senhor, pastor, faz live de É, madrugada. O meu Deus. senhor escreve livro, ajuda outras pessoas a escreverem também, né? O senhor Sim. tem essa. Hoje eu sou diretor da editora que lançou o meu último livro, né? Ah, legal, não sabia disso. É, Diretor, atleta, atleta não, né? atleta. O senhor corre. Pra mim, o senhor é atleta. Como referência. Ou tinha pro senhor tem que ter 36 horas, ué. Não, mas assim, o que acontece? Na verdade, assim, quando eu vim para a igreja, eu era, na verdade, um projeto de atleta, né? Eu jogava Uhum. futebol muito sério para ser profissional. Meu pai Ah, era legal. presidente de clube e tal. Inclusive, agora, quando eu completei 50 anos, meu pai vai e ele, numa reunião de família, ele lança assim: esse meu filho aqui era para ser profissional, porque eu tinha feito um pré-contrato com o Palmeiras. Aí ele se converteu na igreja e eu achava que não precisava que não podia jogar bola e rescindi o contrato. Eu falei, Nossa! pai, você perdeu de ter um filho rico? É Olha brincando, aí. né? Aham. Mas aí, desde essa época, então, como tinha essa disciplina de atleta, e você sabe que o exercício ele tem algumas coisas, né? Ele libera serotonina, que é aquele Sim. hormônio do prazer, Aham. e quando você não faz exercício, você que tem essa coisa de você fica mal. E eu sou um camarada que, quando eu não estou fazendo exercício, eu fico mal. Então, Entendi. por exemplo, meu momento de oração e devocional, né, que não dizer, porque assim, eu vou com fone, ou vou ouvindo louvores ou uma palavra e correndo, Uhum. né? E aí, quando eu volto, eu escrevo alguma coisa a respeito, né? Entendi. Então, é feito corrida, né? Então eu corria, sei lá, no começo 3, 4 quilômetros, foi para 10, 12, 22 já corri, né? Ah, Mas hoje não, hoje legal. eu estou mais tranquilo. Mas é Mas, gostoso, né? E a questão de live, essas coisas, é mais porque na época da pandemia precisou, foi uma coisa. E hoje em dia, se você quer comunicar com as pessoas, rede social, ela é uma coisa tremenda, né? Não precisa é gastar tanto dinheiro. Eu sou da época de televisão, né? A gente pagava milhares e absurdo, milhares né? de reais em televisão, né? E às vezes nem atingiu. E hoje um vídeo pode atingir muita gente. Verdade. Com o crescimento da internet, o senhor falou aí da pandemia, de fato, teve um grande crescente, né? Uhum. Principalmente das igrejas aí. A gente teve que parar com os cultos, aí começou com as lives, né? Sim. Até algumas igrejas que não faziam lives passaram a fazer, bem, porque hoje você encontra várias igrejas que fazem o culto simultâneo, tanto o culto presencial como a live. Nós fazemos assim. É, Quinta e domingo é transmitido. aham. Só que ainda, pastor, eu acredito que a pessoa não pode se deixar ser pastoreada pela internet, Assim, né? essa aí é uma outra área que eu estou vendo assim, que eu vejo o que acontece. Tem pessoas, existem, desse pessoal internauta, eu quero separar, sabe? Uhum, Tem aquela pessoa que diz assim, eu resolvi não ir para a igreja, eu vou servir a Deus em casa assistindo live. uhum, Aí, ora, assistir o fulano que tem
15 milhões de seguidores, o outro que tem 1 milhão e pouco. Uhum. Então ele acha que ele está trazendo qualidade para a vida dele e acha que está adorando a Deus. Aí ele pega, faz o pix da oferta dele Uhum. e beleza pura. Só que ele está esquecendo um fator, que é o fator congregacional. É o fator de estar. Ah, mas ele está congregado com milhões de internautas. Não, não é a mesma coisa. Porque o ambiente de adoração, você que é do louvor, você sabe. Uhum. Uma atmosfera que é criada no lugar. É. Agora, tem aquele que tem a impossibilidade de servir a Deus. Sim. Ele está tá em cima de uma cama, no hospital, né? Acima. Ele está encarcerado, Uhum. entendeu? Ele está no manicômio, ele está num lugar inóspito, né? Então, aí sim. Né? Mas esse pessoal que diz assim, eu sou crente da internet, eu duvido. Tá por fora. Não, até porque na época da pandemia, eu estou assistindo, pastor. Aí, às vezes, se você ia na casa do camarada, o camarada está sem camisa, com os pés para cima, ele via 5 minutos de lá e depois não via E mais. que presença é essa, né? Então não tinha como. Não tem mesmo. E é complicado, porque as pessoas têm se deixado levar nesse sentido. E infelizmente, hoje tem muitas pessoas que são pastoreadas pela internet. E é por isso que eu vejo tanta carência nesse sentido, de palavra, de ensino, de presença de Deus. Outra coisa que eu queria falar sobre internet é o seguinte, né? Eu falo isso muito na igreja. Uhum. Falo assim, toma cuidado com esses caras da internet, porque é muito fácil para um cara na internet ir lá. E hoje nós temos muito fogo amigo, sabe o que é fogo amigo? Na guerra, o camarada tá lá, ele acha que. Ele olha para o lado, vem um vulto, ele acha que é o inimigo, mete bala. Na igreja cristã hoje, internet, tem muito fogo amigo, tem muito homem que eu considero que é de Deus falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de instituição e tal. E isso está criando uma descrença nas pessoas, né? Uhum. E eu acho que a igreja já tem um inimigo muito forte. A gente não precisa de formar mais inimigos. Então eu vejo o camarada querendo ganhar like, ele vai e ele quer polemizar, vamos dizer assim, o dízimo. Sim. Ele vai e começa a falar algumas coisas de dízimo lá. Você até falou um negócio agora há pouco sobre versículos isolados. Né? Eu aprendi uma regra na hermenêutica que é que você tem que ver o texto e o contexto para não ficar no pretexto. Né? E tá cheio de gente com pretexto aí. Qual é o pretexto? O pretexto de ganhar like, o pretexto de ganhar notoriedade, o pretexto até de ganhar hater, né? Porque também dá Engajamento. dá engajamento, né? Você sabe disso. Então, o pessoal está querendo falar qualquer coisa que cause, né? Eu quero causar. E eu tenho muito medo disso. Por isso que eu faço live, assim, mas eu não vou muito, porque a gente é muito tentado a falar, sabe? A ficar falando, a dar uma chacoalhada, uma criticada. Só que pode gerar uma outra coisa. É tipo você tem seus filhos pequenos, né? Vocês começam a falar, criticar, por exemplo, igrejas, coisas que são criticáveis mesmo na igreja. Perto deles, eles estão de antena ligada. E você sabe que o que é ruim fixa mais do que o que é bom. Então eles vão, talvez até inconscientemente, não estou dizendo que aconteceu com você, Sim. de ter desviado sendo filho de pastor, mas chega em casa, a gente começa a reclamar, a igreja está acabando comigo, os irmãos, aí o filho fica olhando para o pai, para a mãe assim, meu pai está sofrendo. É isso aí, é verdade. Eu ser pastor, misericórdia, nunca. O que é isso? Não. É verdade. Então, são coisas. Na internet está assim. Aí eu ouvi falar que fulano falou, e não sei o quê, aí pronto. E acaba criando essa carência de ensino, de palavra e tudo mais. E eu vejo assim que alguns jovens, e principalmente na juventude, a juventude hoje para a Bíblia, para a igreja, ela está muito fraca, frágil, né, vamos dizer assim. E hoje qualquer um que estude um pouquinho mais, pastor, pouquinha coisa, se destaca. Tá tão fragilizado que qualquer um que estuda um pouquinho mais, tem uma palavra boa, se destaca. Começa a ter um monte de view aí, começa a pastorear a gente. Pois é, ainda mais se ele tiver uma linguagem
própria, né? Uma linguagem que atinja, Uhum. né? É, assim, uma imagem seja agradável, Uhum. uma eloquência, né? Uma envoltura no que ele fala, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Muito. Vocês, a sua faixa etária que tem jovem, mais jovem do que a minha, vocês são muito rápidos. Na minha época a gente era muito lento, muito lerdão. O que a gente demorava ali um ano para entender, hoje vocês estão entendendo em horas, por causa da quantidade de informação que vocês têm. Só que isso é bom por um aspecto, por outro aspecto é ruim, porque o conhecimento ele precisa de um processo de maturação. Uhum. Qual é o processo que eu digo? É o processo da prova, né? Entendi. Porque uma verdade, ela é solidificada com o tempo. A Bíblia, por exemplo, tem mais de 1.500 anos que ela é Bíblia. Foi compilada, assim, coisa de Bíblia, né? E chegou na nossa mão. Olha o tempo que levou, né? E hoje em dia as pessoas estão fazendo uma interpretação básica de qualquer coisa e quer que isso se transforme numa verdade absoluta. Exato. É complicado, É. entendeu? Pastor, e a igreja de Sinop, a Casa da Bênção de Sinop, ela começou que ano? Faz 5 anos, né? 5 anos. É. Foi assim, Vitor. Começou em casa, né? Eu fui para Brasília, né? Na verdade, antes de ir para Brasília, eu já tinha uma proposta para vir para o Mato Grosso, né? Ah, antes de ir para Brasília. O missionário Jaime Cruz, que é o presidente do estado aqui da Casa da Uhum. Bênção, vem para cá, tem a cidade de Sinop lá, e tal. E eu fiquei assim, mas ficou só numa conversa. Aí o apóstolo Daniel me chamou para ir para Brasília, fui para Brasília. Aí depois do tempo que eu estou em Brasília, eu conheci o pastor Christian, de Nova Mutum. O pastor Christian falou assim, Valdir, me ajuda a implantar esse troço lá, o Jesus em cada lar, lá, o jeitão dele, né? Uhum. Aí começamos a vir em Nova Mutum, eu comecei a vir em Nova Mutum, em um ano, aí comecei, depois em um segundo ano, depois comecei a vir 2 vezes por ano, depois 3 vezes por ano. Começamos uma aliança mesmo, assim, Uhum. a ponto de, numa época aí, o pastor Christian querer mudar para os Estados Unidos para 3 anos estudando, com a família toda, e foi cogitado de eu vir pastorear Nova Mutum, e Uhum. quando ele voltasse eu vinha para Sinop. Mas não deu certo, nem Uhum. ele ir e nem eu vir. Uhum. Né? E nisso eu fui para o Rio de Janeiro. Aí fiquei 3 anos no Rio de Janeiro, de Brasília no Rio, e no Rio minha esposa não adaptou, e aí veio a proposta de novo de vir para Sinop. Uhum. Mas foi um desafio, Eu porque já estava marcado já, então. a gente veio, abriu na nossa casa, né, uma célula, eu, minha esposa, e aí conhecemos um casal, ficamos ali, né? E aí foram 2 anos, aí depois, foi, na verdade, 9 meses, aí nós abrimos um salãozinho, né? Então, até então o senhor nem conhecia Sinop. Não conheci nada, assim. Foi uma aventura, assim, né? Mas Deus deu graça, Uhum. veio a pandemia e na pandemia a gente cresceu, né? E hoje a gente já está com 3 igrejas lá fora. Na pandemia cresceu, pastor. Cresceu por conta do quê? Como a gente tinha uma facilidade com live, Uhum. e também Deus me deu uma estratégia. Teve um casal que teve uma crise no casamento e a gente foi orar por eles. E eles pegaram Covid. Uhum. E eles passaram Covid para nós. Aí ficou nós 4 convidados, Uhum. né? E aí, conforme as pessoas iam pegando Covid, a gente ia visitando elas, porque já tinha pego, né? E aí a gente Entendi. começou a usar isso aí como pretexto, fazer células. Uhum. Fizemos célula de gente com Covid, sem brincadeira. Uhum. E aí começamos a orar, as pessoas com Covid, a gente tomando os remédios, fazendo tratamento, oração e tudo mais. E aí os cultos pararam, mas os cursos continuaram, para quem já tinha pegado Covid e tal. E aí as lives. E nisso a igreja cresceu. Caramba, isso é A igreja estratégia, é a cresceu, visão de Deus. Eu acho incrível isso aí. né? A igreja Aquilo cresceu. que o mundo diz que vai nos matar, Deus pega e usa para curar pessoas, né? É Então, a gente foi. E maravilhoso. olha, eu vou dizer uma coisa: nós não perdemos nenhum irmão Covid. Glória a Nenhum. Deus por E nem isso. parente de nenhum. Glória a Deus por Né? isso. Não sei se isso é mérito ou demérito, mas Deus nos deu uma graça aí da gente
chegar nas pessoas. Aí abriu a igreja. Quando abriu a igreja, a gente estava com 15, 18 pessoas. Quando abriu a igreja depois da pandemia, estávamos com 70. E aí, quando a gente mudou de prédio agora no ano passado, estamos com 80 pessoas, né? Que era o pouquinho. E agora nós estamos chegando em 200 pessoas. Glória a Deus. É tudo milagre, né? Não é mérito, não é Isso. capacidade, não. Milagre. É Deus agindo. A gente tem que viver nessa dependência, né? Sim, sim. E Sinop, ela tem muita igreja? Eu, embora conheça Sinop, nunca vi. Sinop está chegando a mais de 200 mil habitantes hoje em dia, né? Ela tem ali muitas igrejas, né? Só no Conselho de Pastores, que eu faço parte, tem umas 80 igrejas. É bastante. Tem igrejas muito grandes, tem 300, 500. Mas é de ver como o mundo ainda está carente demais pela palavra, porque esse crescimento exponencial em 5 anos, sair do senhor e um casal para 200 pessoas, é um baita de um crescimento. Tem que levar em consideração isso, né? Ah, não tem. Dentro de uma cidade que tem 80 igrejas. Sim, e foi uma coisa assim que a gente vê que não. Houve uma época que a gente tinha os recursos, tinha o conhecimento, o negócio não funcionava. Uhum. Foi quando eu falei, Deus, será que eu desaprendi a ser crente, a ser pastor? O negócio não vai. Mas não é, porque cada lugar tem uma estratégia. E tem um tempo de Deus. Você tem que ter a persistência. E eu e minha esposa colocamos no nosso coração. Desistir não é opção para nós. Nós não desistimos. Temos que continuar. Mas não foi. E é uma construção, né, pastor? Nada que Deus faz é sem propósito. Tem um propósito. Na vida do senhor, a gente pode perceber isso aqui agora, que a gente estava conversando agora há pouco. Lá atrás, o senhor veio para a Casa da Bênção para estruturar em algumas áreas, né, que precisavam ser estruturadas, e não. O pensamento do senhor sempre foi esse: trazer as coisas para dentro da igreja para poder crescer a igreja, para poder cada vez mais, enfim, estruturar essa questão. E hoje aqui, o senhor foi para Sinop, numa cidade onde já tinha um monte de igreja, começou com um casal, veio a pandemia, motivos de sobra para desistir. Uma coisa que aconteceu também em Sinop, Vitor, é bom falar isso, talvez algum pastor vai ver esse podcast, é o seguinte. Quando eu cheguei na cidade, eu procurei os pastores das maiores igrejas. Uhum. E fui lá e falei, olha, eu estou aqui para tomar para vocês me abençoam. E fui um por um. Uhum. Fui no presidente do conselho. Então não foi assim, eu vou chegar, sou o cara, né? Uhum. Ele me deu uma facilidade de ser palestrante por causa de ser escritor. Comecei a dar palestra no comércio. Dei palestra nos hotéis. Fiquei conhecido na cidade como palestrante. Uhum. E depois é que veio a igreja. Mas por quê? Porque portas foram abertas para essas pessoas. Ninguém é autossuficiente. Não. Né? Eu tenho uma ministração que, quem sabe, um dia vira um livro. Né? Assim, o meu sonho está escondido no sonho de alguém. Então, se eu realizar o sonho de alguém, baseado em José lá da Bíblia, certo. Talvez essa pessoa, quando o sonho dela ficar realizado, ela vai realizar o mesmo. Entendi. Então, não é assim, eu vou começar, sou o cara, sou escritor, sou isso, sou aquilo. Não. Independente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, beleza. Muito obrigado pela tua presença aqui. Rapaz, foi legal demais. A gente começa a conversar e o trem vai para os lados. A hora passa rapidão, né? Mas para mim foi uma benção conhecer, né? Sucesso aí para o canal. Amém. Eu tenho certeza que é muito relevante o que você faz, é preciso, é necessário. Hoje, na verdade, eu digo para você que não é só necessário. Para algumas pessoas isso aqui é essencial. Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Gente, obrigado por você também ter acompanhado até aqui. Eu espero que você compartilhe, curta, faça o seu comentário aí abaixo, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Esteja à vontade para isso, tá?
te peço, ajuda a gente aí a crescer também. E fique com Deus. Deus abençoe você, a sua semana, a sua família. E que cada vez mais a gente possa trazer boas novas aqui nesse canal. Tá bom? O Mó Paz vai ficando por aqui. Deus te abençoe.